Bom dia, queridos alunos. Quer dizer, não se sabe se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, afinal de contas você está fazendo um curso à distância. Eu sou o professor Bruno Machado Carneiro e a minha disciplina com vocês, como vocês já devem ter percebido, é de Geografia aplicada ao turismo. Bom, a ciência geográfica, ela permite literalmente que a gente faça grandes viagens. Viagens que se dão através do nosso deslocamento sobre o território, e o nosso território é um vasto território com uma grande diversidade de vegetação. E a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre domínios morfoclimáticos. Observem, domínios morfoclimáticos ou domínios da natureza, como já diria o nosso saudoso professor Aziz Abissaber. Então é isso. Então, queridos amigos, nós hoje vamos falar sobre domínios morfoclimáticos. O que seriam os domínios morfoclimáticos? Antes de chegarmos em domínios morfoclimáticos, é interessante a gente entender o que são os biomas, né? De acordo com a literatura, podemos definir como biomas as grandes formações vegetais como uma fauna característica, encontradas em diferentes continentes, cujos aspectos são determinados pelos fatores climáticos, relacionados diretamente com alguns deles. Quais são? A latitude, a umidade e a temperatura. E aí nós vamos ter os grandes biomas distribuídos na superfície terrestre. Observem que aqui há uma grande correlação entre zonas climáticas e biomas. Se nós nos lembrarmos, nós teremos aqui, ó, na zona climática tropical, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, o predomínio de quais vegetações? Floresta tropical equatorial, a savana brasileira e aqui algumas regiões do deserto. E essa região do deserto vai estar relacionada a algumas condicionantes climáticas que nós veremos mais à frente. Já os biomas, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o conjunto da vida vegetal e animal, definida pelo grupo de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Em outras palavras, ele pode ser definido como uma grande área de vida formada por um complexo de ecossistema com características homogêneas. Do ponto de vista da geografia, também existe a ação antrópica que deve ser observada. Então nós temos os grandes biomas brasileiros, nós temos o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, do Cerrado, no qual nós estamos inseridos. E observem, olha, o estado do Tocantins, ele tem uma peculiaridade. Nós temos um predomínio do bioma do Cerrado e nós temos aqui também o bioma amazônico. E nós vamos observar também mais à frente, quando nós falarmos em domínios morfoclimáticos, nós vamos ter uma imensa faixa de transição, que é uma faixa de transição entre os biomas, entre os domínios morfoclimáticos que define Aziz Abissaber. Bom, o Brasil é um país tropical de grande extensão territorial, apresenta uma geografia marcada por grande diversidade, e a interação e a interdependência entre os diversos elementos da paisagem, relevo, clima, vegetação, hidrografia, solo, fauna, etc., explicam a existência dos chamados domínios geoecológicos, que pode ser entendido como uma combinação ou síntese dos diversos elementos da natureza, individualizando uma determinada porção do território. Mas dois desses elementos predominam nisso, é o clima e o relevo. Ambos interferem e condicionam os demais elementos, embora sejam também por eles influenciados. Os domínios geoecológicos podem ser compreendidos com a combinação ou síntese dos diversos elementos da natureza, em uma determinada porção do território. Assim sendo, reconhecemos no Brasil a existência de 6 grandes paisagens. Nós temos o domínio morfoclimático amazônico, caracterizado por terra baixas, floresta equatorial. Essas terra baixas são aqueles igarapés que estão sazonalmente alagáveis, ok? Nós temos os cerradões, ou cerrados, que são chapadões tropicais interiores com cerrados e mato de galeria, muito característico da nossa região aqui do Tocantinense e da região do Brasil Central. Nós temos mares de morro, que estão aqui nessa região sudeste e parte do litoral do nordeste. As caatingas, depressões intermontâneas interplanáuticas semiáridas, que estão situadas nessa região. As arálticas, ou araucárias, que é um planalto subtropical de araucárias, que se predomina aqui na região de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. As pradarias coxilhas subtropicais,
estão aqui na região sul do Rio Grande do Sul, e as áreas de transição. Uma das formas interessantes de nós tentarmos trabalhar isso são o que nós chamamos de mapas mentais. Então nós vamos pegar aqui uma carona com os mapas mentais e com esse diagrama que foi realizado aqui por Leonardo Virgílio Vasconcelos Vieira, né? Bom, então olha aqui, ó. Nós temos os grandes domínios geomorfoclimáticos brasileiros, como por exemplo a Caatinga. Ela tem um predomínio de planaltos e chapadões com depressões, é o tipo predominante de relevo. O clima é quente e seco, semiárido. O solo é raso, pobre em matéria orgânica, rico em sais minerais, e a sua vegetação predomina a vegetação arbustífera, com cactáceas ou xerófitas, pobre, não sujeita ao fogo. O que significa isso não sujeito ao fogo? Ela é diferente do cerrado. Se nós pegarmos o cerrado, por exemplo, cadê o nosso cerrado aqui? Caatinga amazônica, cerrado. Olha a nossa vegetação. Ela é sujeita ao fogo. O cerrado ele tem como característica essa resiliência à queimada. Bem verdade que é necessário que a gente distinga o que é uma queimada natural de uma queimada provocada pelo homem. Nós temos aí um grande problema ocasionado pelo nosso tipo de clima, verão, que é o período que nós estamos agora em janeiro, chuvoso, e o inverno seco. E esse inverno seco propicia o aumento da queimada, principalmente a queimada utilizada para desmatamento, para limpeza de pastagem, o que tem assolado um grande problema ao nosso estado do Tocantins. Então, nós temos também aqui as araucárias, que temos como predomínio de relevos planaltos subtropicais. Opa, subtropical. Subtropical significa que está abaixo do trópico de Capricórnio. O clima é subtropical, com os invernos mais rigorosos. O tipo de solo é fértil, conhecido como terra roxa. E a sua vegetação é a mata acicufoliada de araucárias, é aquelas que são meio pontiagudas. E a sua ocorrência está no Planalto Meridional brasileiro. As pradarias têm como relevo predominante o pampa e as terras baixas com coxilhas. O seu clima também é subtropical, a vegetação é herbácea, ou seja, predomínio de gramíneas, e a sua ocorrência é no sul do Brasil. Bom, nós temos diversas zonas de transição ou faixas de transição, que está entre o Agreste, a Mata dos Cocais e o Complexo do Pantanal. O domínio morfoclimático amazônico, nós temos como relevo predominante as planícies. Observem, planície é diferente de planalto por alguns fatores geomorfológicos. A planície, além de ser mais baixa, ela tem como predomínio a chegada de sedimentos, ok? O planalto tem como predomínio o processo erosivo maior, mais efetivo, ok? Então nós temos um clima equatorial quente e úmido. Observe a importância, pessoal, de nós termos um mapa mental na nossa mente no que diz respeito às zonas climáticas. Equatorial está próximo ao Equador, quente e úmido. Quente por quê? Porque ali você tem uma maior incidência de raios solares. E úmido devido à presença da grande quantidade de rios que nós temos na Amazônia, ok? O solo é pobre no que diz respeito à pobreza do solo. A grande riqueza do solo amazônico está na quantidade de vegetação, dessa floresta úmida, densa, ok? Que nós temos nessa região. Ocorre na região norte do Brasil. E o nosso cerrado? O nosso cerrado tem como relevo predominante extensos planaltos com chapadões sedimentares. Se você mora em Palmas, basta você olhar para a Serra do Lajeado, e um dia eu lhe convido para você fazer um passeio de bicicleta subindo a Serra do Lajeado, e aí você vai ver Palmas através desse mirante. Talvez eu mostre um vídeo para vocês, uma aula de lá, dessa região, mas você vai poder observar que lá em cima você tem um relevo mais plano, ok? O clima é tropical semiúmido, um verão chuvoso, um inverno seco, e aqui vem um detalhe importante. Quando é o verão tocantinense? E aí você vai me falar, o verão tocantinense é em julho. Exatamente, é o período que nós temos a estiagem, é o período de seca. É inverno no Brasil todo. Nós, tocantinenses, consideramos esse período como o verão, porque para o homem do campo, a nossa atividade econômica, o verão é a seca e o inverno é esse período que nós estamos vivendo agora. É o que é contrário das condições climáticas do Brasil, ok? Os nossos solos são profundos, pobres e ácidos.
temos um predomínio do plintossolo e do latossolo. O latossolo é um solo velho, profundo, bem drenado, e o plintossolo é um solo que tem uma formação de ferro chamada plintita, muito utilizado na agricultura tocantinense. A nossa vegetação, aí o cerrado ele tem vários estratos de vegetação, desde as florestas, que são as formações florestais do cerrado, até as formações campestres, como por exemplo o predomínio do campo limpo e do campo sujo na região do Jalapão e algumas regiões de cerradão, nas encostas da serra aqui próximo a Palmas, e assim sucessivamente. Ocorre em vários estados e é o predomínio do Planalto Central. E os mares de morro, finalizando a nossa discussão sobre domínios morfoclimáticos, o relevo predominante está no Planalto Atlântico, com morros arredondados. Estamos lá no Rio de Janeiro, aqueles morros arredondados no Rio de Janeiro. Aliás, Rio de Janeiro que tem passado por um processo muito complexo agora, né? E de provável intervenção militar. Então a gente já fica aqui um abraço para os nossos amigos, parentes e irmãos do Rio de Janeiro. O clima é tropical úmido e a vegetação é a Mata Atlântica. Ocorre não somente no Sudeste, mas principalmente no Sudeste, ok? Essa é uma visão geral do que nós temos de domínios morfoclimáticos. Importante para o turismo? O que vocês acham? Deixe seu comentário aí. Um abraço e bons estudos.